Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. E o conteúdo de hoje vai ser sobre o capítulo 5. Capítulo 5 que tem o nome de Places. Então olha só, aqui a gente tem da página 59 até a página 62. Não se espantem, não é muita coisa. Vocês sabem que tem página aí que é só da abertura do capítulo, que é só áudio. Então, assim, presta bastante atenção, a aula de inglês está começando e sentiu dúvida, dificuldade, deixa anotadinho uma página, o número da página do exercício, entra lá na plataforma para poder acompanhar a nossa reunião no Google Meet. Toda segunda-feira eu estou esperando vocês. O terceiro ano está começando a aparecer, eu estou ficando feliz com isso, tá? Então vamos lá, galera, vamos iniciar direitinho aqui. Lá na página 58, a teacher Abigail levou os personagens para dar uma volta, acredito eu, lá pela city, né, pela cidade. Levou aí Mia, Pedro, Yoto e Emma. E aí vocês estão vendo ela de costas, provavelmente falando, explicando o nome de alguns vocábulos em inglês para eles. Vamos ver se é isso mesmo? Lá na página 59, a gente tem um pouquinho do diálogo entre eles. Presta bastante atenção agora. Places. 1. Read and listen. Miss Moore, where's the Empire State Building? It's near. It's on 34th Street. Where is the museum, Miss Moore? It's far. It's on 5th Avenue. Então, ela não falou o nome desses lugares, ela falou onde que fica localizado. Eles tinham um mapa, tá bom? Isso aqui já é um conteúdo que também vou falar sobre isso com vocês, ok? Observem que perguntaram sobre esse Empire State Building, onde é que fica? E ela respondeu que ficava na Avenida 34. Observem aí, que tem aqui, bem aqui assim no finalzinho, né, o nome da avenida. Esse 34th aqui, e esse ST que é de street, ok? Então fica aqui nessa avenida. A mesma coisa o museu aqui, que perguntaram dela, ela respondeu que fica na Avenida 5, que parece muito assim que é uma principal, né? Até porque ela é uma rua mais larga do que as outras, tá bom? Então, para você poder olhar o mapa e dizer isso, você tem que estar atento aonde que fica a entrada do local. A entrada desse Empire State está aqui na rua 34 e já do museu a entrada dele está na rua 5, ok? Então é assim que a gente observa no mapa onde que fica determinado lugar. Mas falando sobre o lugar, places, a gente tem aqui na página 60 o nome de alguns lugares. Lugares que em todas as cidades tem, tá? Tem sim. Tem cidades que tem mais coisas? Tem. Mas o nome desses lugares aqui eu tenho certeza que em todas as cidades vocês vão encontrar ou uma padaria, supermercado, porque são lugares que são necessários, tá bom? Talvez não tanto vão encontrar o museu, normalmente tem mais nas capitais. Porto Velho a gente tem o Museu do Índio, tinha o museu lá perto da 7 de setembro, que ficava lá uma réplica da Estrada de Ferro, da Madeira Mamoré. Só não sei mais o que foi que fizeram com aquele... Tinha um monte de coisas lá, antigas da nossa cidade, faz parte da história. A professora Disney deve saber isso mais do que eu, como é que está a situação atualmente. Mas a aula não é sobre o museu, mas lugares da cidade, então vamos mais além. Vamos ouvir um pouquinho do áudio sobre cada lugar desse. Na verdade, vocês precisam repeat, ok? Let's go! 2. Listen and repeat. Bakery. Supermarket. Restaurant. Drugstore. Museum. Hospital. Bank. Park.
Então, gente, eu espero que vocês tenham conseguido repetir palavrinha por palavrinha, tá? Como eu disse para vocês, esses lugares não são lugares totalmente desconhecidos e diferentes. Vocês já devem ter visto aqui na nossa cidade, tem todos eles. Então vamos mais adiante um pouquinho. Lá na página 61, vocês irão procurar o nome de alguns lugares, ok? Então tem essa cruzadinha, eu tive todo um cuidado de colocar aqui nessa apresentação, tá? Então presta direitinho atenção, circula direitinho para não sobrar e nem faltar nenhuma letrinha. Ok? Dá um pause no vídeo, se ficou com dúvida, esqueci como que era bakery, como que se escreve, como que termina essa palavra. Volta lá na página que tem os vocábulos direitinho para você fazer, tá bom? Conseguiu fazer? Vamos ver se você conseguiu achar todas as palavrinhas. Todas elas estão aqui, ó. Bank, museum, drugstore, restaurant, park, bakery, supermarket, hospital. Tem todas essas aqui, tá? Então, assim, acabou, teacher? Ainda não. A gente tem uma atividade um pouco diferenciada agora na página 62, que diz assim: relacione as letras com os números e escreva o nome dos lugares. Aqui, a princípio, eu trouxe para vocês, né, esse quadrinho lá da página 62. Como que você vai associar letra e número para poder escrever? Porque lá embaixo tem essas linhas aqui, por exemplo, A1, A2, B4, B1, B3 e A3. E vocês vão ter que colocar direitinho, não pode trocar as palavras, tá? Como que vai ficar isso? Ora, vamos chamar os numerais aqui de colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. E vamos chamar as letras de linhas. Linha A, linha B e linha C. Então, se eu perguntar de vocês qual é o lugar que eu tenho na coluna 2 e na linha A? Coluna 2 e linha A. Que lugar é esse aqui? É um parque, em inglês, park. Qual lugar eu tenho na coluna 3 e linha C? Coluna 3 e linha C. Ora, isso daqui eu tô vendo um avião voando. Deve ser um airport, um aeroporto. Então vai lá embaixo e escreve in English, tá bom? Todos eles vocês vão colocar nessa ordem aqui. Conseguiu fazer? Vamos ver se está tudo certinho, tudo certo? Vamos ver. Primeira, bank, park, B4, restaurant, B1, supermarket, B3, hospital e por último A3, museum. I'm so sorry, eu falei que esse aqui, deixa eu ver, era o... Ah tá, não tem o C3, ele não é um museu, ele é um aeroporto, tá? Não contemplou todas as imagens. Vocês vejam que aqui eu tinha o zoológico, tinha outros lugares para ele cobrar, mas ele pediu só 6, tá? Só esses 6 aqui. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender cada palavrinha dessa. Se ficou com dúvida, pede para entrar em contato ou espera até segunda-feira que eu tô no plantão Tira Dúvidas lá também. Só verificar o horário certinho da turma de vocês. Esses vocábulos, gente, é para começar a falar sobre os lugares. Demos aí uma pequena introdução com os nomes dos places, beleza? Então, só um pouquinho para vocês apreciarem aí. Então, até a próxima aula, galera. Bye! Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Bom, terceiro ano, na nossa aula de geografia, nós vamos aí colocar o nosso conhecimento em prática sobre o que nós aprendemos em relação ao campo e a cidade. A gente aprendeu muita coisa relacionada ao campo e à cidade, não é verdade? Então, hoje, na nossa aula de geografia, 28/7/2020, a gente vai fazer uma atividade em prática. Então, prepara o caderno de vocês,
e o lápis de vocês para a gente fazer a nossa atividade. Na verdade, vocês irão fazer a atividade, né? E aí, na próxima aula, a professora vai corrigir juntamente com vocês, ok? Então, prepara aí o lápis e o caderno para a gente fazer o nosso exercício. Nós temos lá como tema o rato do campo e o rato da cidade. O rato do campo, ele foi conhecer a cidade, ele foi conhecer aí a casa do primo dele na cidade. E o rato da cidade foi conhecer o primo dele que mora no campo. Nessa história sobre o rato do campo e da cidade, ele vai dizer sobre a experiência que os dois ratos tiveram, porque o rato do campo ele não conhecia nada sobre a cidade e o rato da cidade não conhecia nada sobre o campo. Então, a gente vai saber qual foi a experiência deles aí em relação às aventuras que eles tiveram. Vamos lá. Nós temos aí a história. Eu vou ler para vocês, tá? Eu peguei parte da história e aí eu vou ler para vocês vocês vão acompanhar aí com a professora. Vamos lá. Era uma vez dois primos, o rato do campo e o rato da cidade. Após passar um tempo um na casa do outro e voltando ao lar, escreveram cartas para os outros primos, narrando o acontecimento. Mesmo estando a menos de 5 metros de distância da porta da sala, lá não se sabe quem é o vizinho. A casa do vizinho mais próximo fica a algumas léguas. Ficamos muito amigos. Conheci seus filhos e esposa. Achei muito legal. Casa boa, carro do ano, dinheiro, roupas de grife, que besteira! Ser rico é ter coragem e vontade de trabalhar na terra que Deus nos deu. Uma família que nos ama e muita saúde. Ter um trabalho bom, morar em um bairro nobre, acumular dinheiro, viagens, joias e poder. Isso sim é riqueza e não aquele tanto de terras para cuidar. Esquisito, utilizam o nascer e pôr do sol como base para as atividades do dia. Acredita? Dormem com as galinhas e usam a estação do ano para dizer como é que vão trabalhar. Muito estranho. O tempo é ditado por um instrumento pequeno no pulso e muitas vezes nem percebemos em que lua estamos. Estrelas? Difícil ver em meio àquela claridade toda. Então, olha só. Nós temos a fala, né? A primeira fala aí é o rato do campo, falando do rato da cidade, falando da experiência dele. Perdão, o rato da cidade falando da experiência dele. O azulzinho é o rato aí da cidade falando da experiência dele no campo. Então, se vocês quiserem fazer a releitura de novo, ok? Para poder entender melhor sobre a experiência dos dois ratos aí. Então, vamos lá à nossa atividade. Copie e responda no caderno. A primeira questão: onde vivem os animais da história? E você vai escrever lá onde é que eles vivem. Antes de escrever as cartas, o que cada um fez? Antes de escrever a carta um para o outro, contando a sua experiência, o que cada um fez? O rato, a questão número 3. O rato do campo tem algum parentesco com o rato da cidade? Qual? Aí você vai colocar lá. Questão número 4. Imagine as cenas da história e em seu caderno desenhe como poderia ter sido a visita dos ratinhos. Então, imagina aí na mente de vocês aí como é que poderia ter sido a visita desses dois ratinhos aí. Questão número 5. Você acha que os ratinhos gostaram da temporada na casa dos primos? Eu não sei, hein? Vocês aí é que podem reler de novo a história para poder responder, certinho? E aí nós temos aí, eu vou colocar, deixei para vocês aí,
sobre algumas historinhas do campo e da cidade também. E uma historinha do rato do campo e da cidade. A gente tem várias historinhas em relação ao rato do campo e da cidade, ok? Na próxima aula a gente vai fazer a correção dessa atividade. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula, meus queridos. Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando aí mais uma semana, né? Eu sou a professora Gorek, ministrando aula de língua portuguesa para o terceiro ano, aula do dia 28/7/2020. E eu estou sentindo falta, saudade de vocês, de todos vocês, tá? Eu espero que todos estejam bem, que vocês estejam realizando as atividades que estão sendo passadas, que vocês estejam entendendo. Aqueles que não entendem na hora, para o slide, volta, ouve novamente, tá? E assim, nós estamos aí agora com a plataforma, com as atividades para vocês responderem e mandar de volta para a professora. Eu espero a participação de todos. E temos aí também na sexta-feira a nossa aula Tira Teima, ou Tira Dúvida. Olha a tia falando, parece que a tia tá trabalhando com futebol, né? Tira Teima, olha. Tira Dúvida, lá na plataforma, né? E eu sinto muita falta de vocês, que vocês não participam, gente. Vamos participar, é importante para vocês, é importante para a professora, essa interação com os colegas lá na hora. Se entra só um aluno, não tem como eu fazer uma interação diferente. Agora, se tem mais de 1, 2 ou 3, aí sim dá para mim fazer uma aula diferente. A gente pode fazer pergunta, vocês podem responder. Posso ir lá numa atividade que vocês talvez não tenham feito ainda, eu posso ajudar você a responder. Porque tem criança que diz assim, a minha mãe não teve tempo de me ajudar. Mas nós estamos aí na sexta-feira para tirar a dúvida, para ajudar você. Participe! Não só da minha aula, mas das aulas dos outros professores também, que é a mesma coisa. De segunda a sexta, nós temos essa plataforma para trabalhar com vocês, ok? Mas vamos lá então na nossa aula dessa semana, a aula de português, sobre a variação linguística regional. Na página 53, pega o livro de vocês aí agora, página 53. Aí nós vamos ver agora essa atividade. Que ele diz assim, ao falares típicos de uma região, dá-se o nome de variações regionais. Variações regionais. Isso se revela, por exemplo, no nome atribuído a alguns alimentos, como é o caso da macaxeira, usado na região Nordeste. Mas a macaxeira, ela é usada só na região Nordeste? Não. Nossa região Norte aqui usa-se muito a macaxeira, né? Então, só que ele diz assim, no Nordeste eles chamam macaxeira, mas em outras regiões eles são chamados de mandioca, aipim e outros nomes. Então, esse mesmo nome de macaxeira é usado em outras regiões com outro nome, sendo o mesmo alimento que é a macaxeira, né? Então, esse tipo de texto, de palavras que usamos, são chamados de variações regionais, que de uma região para outra varia de nome, ok? Eu espero que você esteja entendendo. Então, macaxeira no Nordeste, aqui na nossa região Norte também chamamos macaxeira, né? Chamamos macaxeira, tem uns que chamam de mandioca, outra região, se eu não me engano, na região Sul eles chamam aipim. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas aí é uma questão que você pode pesquisar. Como é chamada a macaxeira na região Sul? Você pode pesquisar lá como é que se chama, tá? Eu fui uma época em Goiânia, e lá uma senhora me ofereceu um bolo
de macaxeira. Só que ela disse assim para mim: eu vou fazer um bolo bem legal para você, um bolo mané pelado, era o nome do bolo. Aí eu fiquei imaginando o que era aquilo, né? Deve ser uma coisa muito boa. Só que quando ela foi servir, que ela colocou lá na mesa, que eu fui me servir, adivinha o que era o mané pelado? Era bolo de macaxeira. Eu conheço como bolo de macaxeira, ela chamava bolo de mané pelado, né? Então ela disse que chamou a macaxeira de mané pelado. Então assim, como é uma variação linguística, ela estava errada de falar assim? Não, ela estava numa outra região. Então aquilo para mim foi muito engraçado. Mas ela não estava errada, ela estava certa, porque ela estava em outra região, conhecia a macaxeira com outro nome, ok? Vamos lá. Aí nós temos na página atividade. Vamos lá, que diz assim, que essa atividade, pegando seu livro aí, diz assim: leia novamente esta observação do final da receita do bolo de macaxeira. A observação: macaxeira, aqui para nós nordestinos, é o mesmo que aipim ou mandioca. Olha aí, ó. Os nordestinos, eles também chamam de aipim, é o mesmo que aipim ou mandioca, macaxeira. Os nordestinos chamam macaxeira, né? Mas é o mesmo que aipim ou mandioca, é a mesma coisa. Aí diz: por que a pessoa que enviou a receita achou necessário fazer essa observação? Por quê? Ele diz assim: observe que pessoas de outras regiões que não as do Nordeste podem desconhecer o que é macaxeira, pois não é um nome usado em todo o Brasil. A macaxeira ela não é usada em todo o Brasil, por isso que ela achou necessário fazer essa explicação, porque nós podemos em outras regiões chamar de aipim ou de mandioca, ok? Vamos lá. Aí na 2 diz assim: em sua região, assinale o nome utilizado para os alimentos representados nas imagens. Então nós temos as imagens aqui, ó. Nós temos a abóbora, a tangerina e a pinha ou a ata. Como essa aqui é uma questão pessoal, você é que vai descobrir aí como é chamado esse tipo de alimento aqui na nossa região, para você. É chamado de abóbora ou de girimum? Qual das duas? Aí você vai marcar a correta, ok? É tangerina, bergamota, mexerica ou pocã? Você vai marcar, tá? Fruta do conde, ata ou pinha? Como é que você conhece essas frutas aqui na nossa região? Aí você vai marcar, tá bom? Então, essa aula foi bem rápida, até porque é pouquinho conteúdo isso aí, né? E é bem facinho, é só você prestar atenção, tá bom? E tem uma frasezinha aqui para vocês que diz assim, ó: livros são asas, voe. Tá dizendo que ler livros são asas, você lê, você voa na sua imaginação, você viaja na sua imaginação. Então, continue fazendo as leituras de vocês. Professora, só no livro didático? Não, vocês têm gibizinho, vocês têm livrinho de história, tem jornal, tem revista, tem muitas coisas, variedade de tipos de leituras para você, ok? Muito bem. Até mais, uma boa aula para vocês, tá? Tchau!